veremos agora sobre média, moda e mediana. São utilizadas muito na estatística e servem quando tem vários elementos para exemplificar as medidas de tendência central. Que valor representa melhor aquele conjunto de dados, certo? O mais conhecido nosso, e acredito que de vocês também, seria a média, né? É muito utilizado na escola, vamos fazer a média para ver qual ficou a nossa nota, né? Então, a média é mais utilizada, mas existem também a mediana e a moda. Então, agora nós vamos trabalhar com as três, certo, pessoal? Começaremos, então, vendo o que é a média. A média é a razão entre a soma dos elementos e divide, né, no caso a razão é a divisão, pela quantidade desses elementos. Então, tu soma os elementos e divide pela quantidade de elementos. Depois a gente vai ver os exemplos. O que seria mediana? A palavra tá falando mediana é o que está no meio. Em primeiro lugar, pessoal, para a gente fazer a mediana, a gente precisa primeiro colocar em ordem crescente, colocar esses elementos em ordem crescente. Por quê? Porque a gente vai precisar pegar os números que estiverem centralizados. Se o número de elementos for um número ímpar, é mais fácil, porque vai ser um número que estará no centro, né? Pega o número que está no centro, se o número for ímpar, né? Vamos supor que eu tenho 7. 7 é ímpar. No caso, tu pega o quarto elemento que está no centro, daí já vai ser a mediana. Agora, se tu tiver um número par de elementos, tu vai ter que pegar os dois que estão no centro e fazer a média deles, para ter a mediana, tá bom? Depois eu vou explicar melhor com um exemplo. A moda, o que é a moda, né? O que a gente entende por moda? Ah, aquela roupa está na moda, significa que muitas pessoas estão utilizando aquela roupa. Então, a moda é bem fácil de entender. É aquele valor que mais aparece, né? É aquele valor que se destaca porque ele aparece o maior número de vezes. Então, aquele vai ser o valor que representa através da moda, certo? Então, pessoal, nós já vimos, né, o que representa a média, a moda e a mediana. Agora nós vamos para um exemplo para tentar entender mais na prática como se aplica essas medidas de tendência central, certo? Aqui eu peguei um exemplo bem assim da realidade da maioria dos estudantes, né? Que é num determinado trimestre. Aqui estão, ó, as disciplinas e a nota que esse aluno tirou, né? Em cada disciplina, certo? Português ele tirou 6, matemática 7, ciências 8, história 6, geografia 9, educação física 7, religião 8 e inglês 7. Bom, vamos começar pela média. O que é fazer a média, né, desses valores? Primeira coisa, tu vai pegar todos esses valores, é um de cada, então é só pegar esses valores e somar e dividir pela quantidade desses valores, ou seja, quantas disciplinas nós temos aqui, né? Nós temos 8. Então, o resultado da soma aqui eu vou dividir por 8. Deu 58, dividido por 8, deu 7,25. Então, este vai ser o meu valor que vai representar a média da nota que eu tirei nesse trimestre, certo? O que seria a moda? A palavra moda já dá para perceber que é o que mais aparece, é o que mais se repete. Se vocês observarem, pessoal, o número 6 apareceu 2 vezes, o número 7 apareceu 3, o número 8 uma e o número 9 uma. O que mais apareceu, então, foi o número 7. Pode acontecer, vamos supor que se tivesse mais um 6, o 6 também poderia ser a moda, pode ser mais de um valor na moda, né? É o valor que mais aparece. Neste caso foi um só, então
a moda ficou sendo o número 7, certo? E o que vai ser a mediana? A mediana, pessoal, nós precisamos, em primeiro lugar, colocar em ordem crescente, certo? Então, eu vou pegar todos esses valores que eu tenho aqui e vou colocar em ordem crescente, estão vendo? Como 8 é par, certo? O que eu vou fazer? Eu tenho que pegar os dois números que estão no centro aqui. Se fosse ímpar, dava um número só. Era só pegar aquele número, já tinha o número da mediana. Mas como é um número par, eu pego os números que estão no centro, somo e divido por 2 para ter a média deles. 14 dividido ao meio, 7. Então, a mediana ficou 7. Certo, pessoal? Aqui nós temos, pessoal, um exemplo através de uma tabela com valores. Aqui é a tabela da idade dos alunos de uma respectiva turma, certo? Então, o que acontece? Nessa coluna está a quantidade de alunos e aqui a idade desses alunos. Primeiro, a gente tem que analisar o que está acontecendo. O que acontece aqui? 4 alunos têm 10 anos, 15 têm 11, 10 alunos têm 12 anos e um somente tem 13. Muito importante nós sabermos a quantidade, o total de alunos dessa turma, somando tudo ali, nós veremos que são 30. Isso vai ser importante, principalmente, né, para a gente encontrar a média e a mediana, a moda também. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos ver a média. Como é que a gente faz a média, né, pessoal? Aqui, como é uma tabela, pessoal, a primeira coisa é nós fazermos essa conta, ó. Aqui a quantidade, 4 alunos de 10, então vai ser 4 vezes 10, mais 15 vezes 11, mais 10 vezes 12, mais 1 vezes 13. Primeiro se multiplica, né, pessoal? Então, aqui vai dar 40. Façam as multiplicações aqui, certo? Aqui já está multiplicado e agora é só somar o que está ali em cima. Somando tudo, deu 338, tá? Só que eu preciso dividir, né? Preciso dividir esse número pela quantidade de alunos, no caso 30. Isso daqui vai me dar uma dízima periódica de 11,26. Como nós queremos a média da idade, né? A gente pode arredondar. Então, a média dessa turma é que a idade que representa a média, no caso, é de 11 anos, certo? Vamos para o próximo, então. A moda. A moda é muito fácil. Nós já vimos que a moda é o que mais aparece. Então, eu vou direto aqui para a quantidade, ó. Qual é o maior número de alunos aqui? É o 15, né? O 15 alunos tem quantos anos? 11. Então, a moda será de 11 anos. Certo, pessoal? É o que mais aparece. Bom, a mediana a gente vai ter que observar o seguinte. Lembram que a gente tem que colocar em ordem crescente? Aqui as idades já estão em ordem, estão vendo? 10, 11, 12, 13. Só que a gente tem que observar o seguinte, são quantos alunos? São 30, né? Então, a primeira coisa, eu vou pegar a quantidade, que é 30, é um número par, né? Então, quando tem um número par, a gente pega os números que estão centralizados. Então, se eu pegar o 30 e dividir ao meio, vai dar 15, tá? 15 é bem na metade. Se eu pegar o 15º número e o 16º número, né? Que seriam as nossas idades, quais seriam elas? Vamos lá. Ó, onde é que vai estar o 15º e o 16º? Ó, aqui tá o 4, aqui tá 15, vai estar aqui no 15, né? Aqui vai estar o 15º e o 16º, ou seja, as duas idades serão de 11 anos. Então, essas duas idades, eu vou fazer a média, né? Somar as duas idades e dividir ao meio. Vai dar 22 dividido ao meio, que vai voltar no 11 anos. Então, aqui deu uma coincidência, né, pessoal? Poderia ter dado algum valor diferente, mas deu uma coincidência de termos a média, a moda e a mediana, né,
ser todos com a mesma idade, que é de 11 anos, certo? Aqui nós temos mais um exemplo, pessoal, dessa vez com um gráfico e com uma tabela, tá? É um exemplo da família da senhora Cabrita, que ela tem 25 casais, certo? Do senhor Cabrita, né? A tabela e o gráfico seguintes foram construídos com base no número de filhos dos casais que constituem essa família, tá bom? Então, o que acontece? Primeira coisa, gente, observem aqui, ó, se não tivesse a tabela e só tivesse aqui, como pode acontecer, a gente teria que analisar primeiro o que está acontecendo, ó. Aqui está o número de filhos, ó, nenhum, 1, 2, 3, 4. E aqui está a quantidade de famílias que tem, né, no caso, essa quantidade de filhos. Então, aqui são 4 famílias que não tem nenhum, aqui são 10 famílias que tem um, aqui, ó, vai dar no meio, que no caso ali é 7 famílias que tem 2, e aqui vai dar no meio, aqui são 3 famílias que tem 3, e apenas uma família que tem 4. Então, para nós fazermos a média, pessoal, a média seria fazer primeiro essa conta, né? 0 vezes 4, mais 1 vezes 10, mais 2 vezes 7, mais 3 vezes 3, mais 4 vezes 1. Ó, são quantas famílias? São 25. Então, a gente multiplica, soma depois e divide por 25. Deu esse valor aqui. Claro, tá se tratando de filhos, né, pessoal? A gente não pode dizer aqui arredondando, né? Daria um filho, no caso, né? Um pouco mais, mas daí não chega a 2, então é menos, né, que 5 aqui. Então, nessa casinha, a gente pode arredondar que a média dessa família é de um filho, certo? E a moda? A moda é só a gente observar qual é o maior valor aqui, ó, que é a frequência, né, a quantidade de famílias. Ó, 10. 10 famílias têm apenas um filho também. E olhando aqui no gráfico, dá para perceber, ó, que é o maior número, ó, 10 famílias têm um filho só. Então, a moda também é de um filho, certo? Que é número 1.